Olá, amigos. Este é mais um quadro, A Vida em Pauta. Hoje abordaremos uma questão fundamental humana, a felicidade. A felicidade é uma busca humana desde os primórdios dos tempos. É uma questão, uma problemática que precisamos equacionar. Que o ser humano vem buscando a felicidade a qualquer preço. Mas é uma busca inglória, porque estamos em pleno século XXI, terceiro milênio, e ainda não encontramos a fórmula da felicidade. Não encontramos porque a nossa busca normalmente está fora de nós. A busca por coisas, a busca pelo ter, a busca por aquisições. E precisamos mudar o nosso foco. Se todo esse tempo, se todos esses séculos e milênios que já vivemos, ainda estamos atrás da felicidade, é porque estamos buscando no endereço errado. Alguns dias atrás, um programa de televisão fez um questionamento sobre felicidade e questionou um jovem na rua: quanto tempo dura a felicidade de um carro zero? E o jovem respondeu: 3 meses. Evidentemente, se pensarmos um pouquinho, vamos entender por quê. Porque 3 meses depois o carro já não é mais zero. E também já devem ter lançado um modelo novo. E a nossa ânsia por ter sempre o mais atualizado nos torna infelizes. Porque 3 meses depois já não é mais zero. Então essa busca, e de uma maneira geral, nós colocamos a nossa felicidade em ter uma casa, em ter um carro, em ter uma marca determinada de roupa, de calçado, seja o que for. Quando colocamos a felicidade externa, nós não a encontramos, porque ela não está externa a nós, ela está interna. Quando colocamos a nossa felicidade nas outras pessoas também, às vezes encontramos o que muitos chamam de inferno. E a gente acha às vezes que o inferno são os outros, porque não nos trazem a felicidade. John Paul Sartre vai nos falar, de forma satírica, numa peça intitulada O Inferno São os Outros, em que ele satiriza essa questão de colocarmos a felicidade, nossa felicidade, fora de nós. Precisamos colocar essa felicidade internamente, buscar valores internos. Viktor Frankl vai nos dizer que felicidade e sucesso não devem ser buscados como objetivo fim da existência, objetivo fim das nossas vidas. Felicidade e sucesso, diz Viktor Frankl, é consequência de atitude, de postura de vida, de colocarmos algumas coisas mais objetivas em nossas vidas, de construirmos valores internos, valores intrínsecos ao ser humano. Precisamos trabalhar essa questão de forma interna e não externa. Portanto, na fala de Frankl, não devemos colocar como objetivo de vida, mas sim a felicidade e o sucesso como consequência de alguns atos, de alguma atitude, de alguma mudança de comportamento e assim por diante. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na quarta parte do Livro dos Espíritos, o primeiro capítulo, ele vai tratar da felicidade. E a primeira pergunta dessa quarta parte, a pergunta 920, ele questiona os imortais: se é dado ao homem ser absolutamente feliz neste mundo? E a resposta é: não. Porque estamos num mundo de provas e expiações. Ou seja, estamos fazendo avaliações, as provas, as verificações, se já conquistamos patamares maiores na evolução. E expiações porque temos ajustes ainda com a lei divina. Precisamos retomar o caminho da lei divina. Portanto, o mundo de provas e expiações que vivemos nos trazem consequências amargas. Estas consequências, pegando a fala de Jesus, o ensinamento de Jesus, tem origem em nós mesmos, a cada um segundo suas obras. Portanto, esta busca tem que ser interna a nós. Então precisamos ir atrás da felicidade internamente. Para isso precisamos mudar as nossas ações. Se ainda estamos colhendo frutos amargos por uma semeadura equivocada no passado, por desvios, essa semeadura podemos entender, dito de outra forma, entender como desvios em relação à lei de Deus, atentados em relação à lei. Estamos fugindo da justiça divina. Portanto, temos ajustes com
a justiça divina. E essa justiça divina não está também externamente a nós. Deus não vem nos punir ou castigar. A justiça divina está em nós mesmos. Quando Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na consciência. E a segunda resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Portanto, Deus nos deu o tribunal. Estamos constantemente dormindo, acordando, vivendo permanentemente com esse tribunal chamado consciência. Então, enquanto temos ajustes para fazer com a consciência, aonde estão as leis de Deus, enquanto temos ajuste com esse tribunal, não podemos ser completamente felizes. E como temos muitos ajustes ainda, temos um passado imenso a ser reparado, corrigido e consertado por semeaduras equivocadas, por escolhas equivocadas, precisamos melhorar essa questão, melhorar as nossas escolhas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, os espíritos vão dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela luta que trava contra as suas próprias imperfeições. Travaram a luta contra as imperfeições é para conquistarmos tranquilidade de consciência. É para irmos atrás de não termos imperfeições. Precisamos mudar as nossas escolhas, mudar as nossas atitudes, melhorar o nosso caminhar. Então, não é possível, conforme responde o Espírito, ser absolutamente feliz nesta terra, neste mundo, no momento em que vive a humanidade. Porque ainda há ajustes a fazer. Há momentos ainda, coisas, questões a serem corrigidas, reparadas, lições a serem aprendidas. Mas os momentos são cruciais. Mostram-nos os autores, tanto espíritas como muitos outros, falando dos momentos que estamos vivendo. Estamos vivendo momentos de transição. Esta escola chamada Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações. Passará para um mundo de regeneração, aonde os objetivos estão mais de acordo, mais em ressonância com as leis divinas. E a situação é urgente, porque os momentos são chegados. A hora é última, como nos disse o espírito de Lins de Vasconcelos, numa psicofonia de Divaldo Pereira Franco, que estamos vivendo momentos cruciais na Terra e que a hora é última. A hora é última porque estamos em momentos de transição. Não é para fim do mundo, para acabar o mundo. Quem pensa que o mundo vai acabar é porque não entendeu Jesus. Jesus nos diz, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Mas se ela vai acabar, vamos herdar o quê? Portanto, precisamos entender Jesus, entender a profundidade da sua mensagem. Estamos vivendo momentos cruciais para a transição na Terra, para outros patamares. E para quem reconhece a reencarnação como chave para estas questões, quem acompanhar a evolução da Terra poderá permanecer aqui. Quem não acompanhar terá que ir para outro lugar, recuperar o tempo perdido. E aí vai pensar como os nossos ancestrais. Perdi o paraíso. Porque imaginemos ir viver hoje na África dos pigmeus. Viver com os pigmeus na África, com povos ainda bastante primitivos na África. Nós íamos achar que perdemos um paraíso, a nossa Curitiba, a nossa São Paulo, o nosso Rio de Janeiro, Porto Alegre, seja o que for, qualquer uma das nossas cidades, que muitas vezes nós reclamamos do nosso ambiente, das nossas condições, mas vai viver na África com os pigmeus e ver como estamos num paraíso. Tudo é relativo. Então, aqueles que acompanharem o processo evolutivo e buscarem a sua transformação, viverão num mundo melhor, num ambiente melhor, tão sonhado. Mas quem não acompanhar, vai ter a noção, a intuição de um paraíso perdido. Para aqueles que acompanharem, são aqueles que estão buscando essa transformação e fazendo melhores escolhas em suas vidas. Porque as nossas escolhas definem os resultados. As consequências têm origem em nós mesmos. Então, aquilo que vivemos, que nós vivemos hoje, tem consequência no passado. Mas o que estamos semeando hoje, colheremos no futuro. É da lei, é inevitável. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, como queiram. A expressão, o nome, vem nos mostrar a mesma coisa. Jesus nos diz de outra forma, cada um segundo suas obras, venha a ser a mesma coisa. Então precisamos caminhar mais
fortemente, mais seguramente na direção de mudarmos as nossas ações. Porque vivemos num mundo de provas e expiações, a felicidade ainda não pode ser absoluta. Mas à medida que esse mundo vai melhorando, e quem melhora esse mundo somos nós, cada um de nós enquanto indivíduo. Nós não transformamos ninguém, só transformamos a nós próprios. Então, se precisamos e queremos mudar o mundo, temos que mudar o nosso mundo íntimo e as consequências que esse mundo íntimo oferece para o mundo externo. Então, precisamos trabalhar essa questão. Mas Kardec e os Espíritos não nos deixam desalentados. Kardec continua tratando, nesse primeiro capítulo da quarta parte do Livro dos Espíritos, ele continua tratando das questões da felicidade. Logo em seguida, no capítulo, na pergunta, nós falamos agora da pergunta 920, logo em seguida, na pergunta 922, Kardec pergunta, já que vivemos num mundo onde a felicidade de uns implica na infelicidade de outros, ele faz uma afirmativa inicialmente. Vamos entender um pouquinho essa afirmativa. Para que alguns poucos sejam multimilionários, muitos passam necessidades, passam miséria. É isso que ele está nos mostrando, um mundo onde a felicidade de uns implica na infelicidade de outros, olhando pela área externa, pelas questões externas. Pensemos de outra maneira. Uma jovem, com dois pretendentes, apaixonados por ela. Ela escolhe felicidade desse e infelicidade do que foi preterido. Se ela escolher um terceiro, é felicidade desse terceiro e infelicidade dos dois que foram preteridos. É isso que Kardec está nos mostrando. Uma vez eu tratei desse assunto numa palestra e uma senhora levantou a mão e disse, mas pode ser infelicidade daquele que foi escolhido. É verdade, pode. Mas estamos falando de uma primeira instância. Numa primeira instância, aquele pretendente que foi escolhido será o felizardo, os outros infelizes. É isso que Kardec está questionando, afirmando, antes da questão, na pergunta 922 do Livro dos Espíritos. A felicidade de uns implica na infelicidade de outros. Estamos num mundo nesta condição. Existe algo que seja comum à felicidade de todos? Que não dependa de terceiros? E os imortais respondem a Kardec em dois aspectos. No aspecto material, a posse do necessário. No aspecto material, porque somos espíritos imortais, mas estamos temporariamente no corpo físico. E ao estarmos no corpo físico, temos necessidades materiais. Necessidade de abrigo, de conforto, necessidade de segurança, de nutrição, e assim por diante. Então, no aspecto material, a posse do necessário. Ninguém com fome, com sede, com frio, desabrigado, pode ser feliz, por mais que esteja de bem com a vida. Mas este não é o aspecto mais importante. O aspecto mais importante para a conquista gradativa e relativa da felicidade, à medida que vamos conquistando esses patamares, vamos melhorando as nossas condições, é o aspecto moral. E no aspecto moral, os imortais nos colocam duas questões. A primeira delas, fé no futuro. Porque se não temos um futuro, como ser feliz? Como construir alguma coisa para o futuro, para a felicidade futura, se não temos um futuro? Então precisamos ir atrás desta questão de acreditar, de abastecer-nos de fé em Deus, fé em nós, entendermos a condição de seres imortais destinados à felicidade, destinados ao que eu costumo chamar de doutorado na arte de amar. Então precisamos nos abastecer da fé. O segundo aspecto moral é o aspecto de paz de consciência. Voltamos à nossa conversa um pouquinho antes, da consciência, das leis de Deus na nossa consciência. Quem não tem paz de consciência, porque ainda tem ajustes para fazer com a justiça, com o tribunal consciência, quem está nessa condição não pode ser feliz. Pensemos no nosso dia a dia. Imagine-se, o oficial de justiça, da justiça humana atrás de nós para resolver algumas questões da justiça, a gente estaria tranquilo? Agora, esse oficial da justiça humana pode não nos encontrar, mas o da justiça divina está permanentemente conosco. O Tribunal Consciência estará sempre conosco. Então, enquanto não tivermos vencido a nós mesmos, conquistado valores morais necessários para não
arrumarmos mais confusão com o nosso tribunal consciência, não seremos felizes. Isso é uma conquista gradativa que devemos fazer. O caminho para isso é o caminho do amor. Para conquistarmos a paz de consciência, Jesus nos trouxe o seu Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só quem ama não tem ajustes e débitos com a lei. Só quem ama terá paz de consciência. Só quem ama será feliz. Esses são os nossos objetivos. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.